Bom, primeiro, muito bem-vinda. A gente vai começar falando primeiro sobre as perguntas mais pessoais, sobre o seu processo artístico, sobre as obras no geral e como você lida com a arte na sua vida mesmo. Uhum, Então, informação mais básica, o seu nome, da sua idade, onde você nasceu. uhum. Eu sou Erika Storer, de Araújo, meu nome é completo, mas meu nome é artístico Erika Storer. Uhum. Eu nasci em Curitiba, sou daqui mesmo, e eu tenho 31 anos. Ok, muito obrigado. Sobre a sua trajetória artística, você teve educação artística desde pequena ou foi algo mais didático? Como você Uhum. acabou se interessando pelo mundo da arte? Ah, eu acho que, assim, eu sempre tive um certo interesse nas artes, mas eu não entendia muito bem o que era esse meio. Então, desde pequena frequentava aula de pintura, tinha esse interesse na escola também. Não havia muito um super incentivo da minha família, também porque não tem nenhum artista, Uhum. né? Então não tem uma referência, assim, ou um caminho para seguir, né? Então acho que mais velha, quando eu estava já no ensino médio, quando eu comecei a amadurecer um pouco mais, assim, e me aproximar desses assuntos, foi que, de repente, apareceu essa possibilidade de cursar artes visuais na UFPR. Mas ainda assim eu não sabia muito o que era, sabe? Acho que isso acontece meio frequente, assim. Foi quando eu entrei na faculdade mesmo e estudei, né, ao longo da minha graduação, que eu entendi e acabei também abraçando isso totalmente, né, como uma profissão, como uma carreira, né? Uhum. E então foi. Eu acho assim que por mais que eu tive um certo interesse ao longo da infância, mas foi realmente no ensino superior que eu tive um entendimento mesmo. E você se lembra da primeira obra que você terminou e você percebeu que de fato você Uhum. estava fazendo arte? Como é que foi? Então, eu acho que a primeira obra, assim, que eu entendi obra mesmo, Uhum. e eu decidi que eu ia seguir uma carreira de artista foi em 2015, quando no Cubic, o segundo Cubic, na UFPR, né, o Circuito Universitário da Bienal de Curitiba, eu apresentei uma performance que chamava O Peso de Carregar a Si Mesmo, que é uma performance onde eu arrastava pedras, né, e fazendo um desenho, um círculo no chão. E era o início de um interesse de performance de longa duração. Ela foi 50 minutos. E foi ali que eu entendi aquela ação como um trabalho e me entendi como artista também. Uhum. E, e depois disso que eu fui me posicionando mais, assim, né, e também trazendo pra mim, assim, não, eu sou artista, eu quero fazer isso, né, quero seguir esse caminho. E você que trabalha com performance, trabalha com instalações, como se dá esse processo artístico? É sempre diferente de uma obra para outra ou você tenta seguir alguma metodologia? Então, cada trabalho tem a sua própria história, Uhum. né? Mas existe uma certa narrativa em comum, principalmente porque a performance, desde 2015, e daí depois, nos anos seguintes, em 2016, 2017, quando eu comecei a praticar mais, eu fui entendendo a performance como um trabalho, né? Que é uma coisa que eu pesquiso e sempre trago no meu vocabulário, assim, né? De pesquisa, né, da performance não como uma linguagem artística apenas, mas, né, como uma estratégia polissêmica que está entre o desempenho, né, o trabalho, né, a execução de uma ação mesmo. E eu comecei a entender a performance tanto como uma linguagem artística, mas como um trabalho mesmo, né? Então eu fui acionando essas performances de longa duração e chegando nesse assunto que é o trabalho, né? E eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre o trabalho contemporâneo numa esfera um pouco mais social, assim, crítica social. E as minhas instalações, elas também têm um pouco essa relação. Elas também trazem um pouco esse argumento do espaço de trabalho. é, e, enfim, acho que
tem acho que esse paralelo, assim, entre a performance e a instalação, sabe? Uhum. E justamente por você trabalhar diferentes técnicas, diferentes materiais, quanto tempo você se debruça sobre cada uma das obras? Tem um tempo médio ou tem algo que é muito mais longo do que outro? Assim, nos últimos anos, as instalações, elas têm sido muito construídas a partir do lugar aonde ela acontece. E isso tem modificado muito esse tempo, porque exige um tempo da presença, de você fazer uma visita técnica, de você entender o espaço, né? Então, ele acontece geralmente, assim, em 2 semanas, esse processo todo, assim, de visitar, de planejar, de encontrar os materiais e de já montar. Então, eu diria que a execução, esse planejamento e execução seriam umas 2 semanas, só que a reflexão, né, esse processo assim cognitivo da obra é muito maior, porque ela não acontece nesse tempo, ela acontece muito antes, né? Então, esse imaginário do trabalho ele vai sendo construído por muito tempo, assim, anos, inclusive. Por exemplo, o home office, que é uma instalação doméstica que eu fiz na minha casa em 2020, que é uma instalação com vários objetos, é uma instalação de trabalho, com muitos objetos da casa e esses objetos, essa estação é acionada pela minha família, né? Então, as minhas irmãs e a minha mãe, elas entram nessa instalação e isso vira um vídeo, né? Isso vira um vídeo, um recorte mesmo de uma cena doméstica, assim, né? Eu entendo isso. Mas esse trabalho que apareceu na pandemia, em 2020, não foi algo na pandemia, foi uma pesquisa de 2 anos antes, onde eu já pesquisava sobre esse tipo de imobiliário multifuncional, que é composto por esteira, por mesa, por vários itens de massagem, né? Que são ergonômicos e que tem esse objetivo de otimizar múltiplas funções enquanto se trabalha, né? Então, ela foi resolvida ali em um dia, em 8 horas com a minha família, quando a gente pensou, não, vamos fazer isso juntas, e a gente construiu e gravou e fez o trabalho, mas essa imagem, isso já estava assim por muito tempo, esperando o momento de acontecer, sabe? Então, depende muito, sabe? Muito. E as performances também elas têm muito um diálogo com o espaço físico, no sentido de quando você entra num lugar, assim, você pensa o que meu corpo poderia, o que esse espaço aciona no meu corpo, sabe? Então isso sei lá, muda muito em relação a você fazer uma performance num lugar e depois procurar outro, sabe? Então modifica toda a narrativa, a forma de construção, né? Como que o espectador também vai receber isso. Então acho que realmente cada obra tem a sua história, assim. E eu acho que isso que Justamente é a legal. partir disso, de cada obra ter a sua história, você mencionou que algumas obras demoram vários anos, algumas demoram menos. Você diria que suas obras seguem algum eixo temático ou que todas as obras são independentes em si? Nesse momento, elas estão transitando muito sobre esse assunto do trabalho. Então, nesse momento, não todas, mas existe uma reflexão assim sobre o trabalho, não no sentido tão literal assim, mas também uma reflexão, por exemplo, a performance que eu faço como fazer um buraco em uma pedra com uma colher, que é uma performance onde eu tenho várias colheres e eu tento cavar um buraco dentro de uma pedra com elas. Ela fala também sobre essa produtividade, sobre o que é inútil, sobre esse tempo que, né, sobre um objeto, nesse sentido da transformação da matéria, assim, também. Mas não tanto de uma forma literal, quando a gente está pensando o que é a produtividade, sabe, o que é uma mercadoria. Eu acho que ela tem uma abertura, assim, para múltiplas reflexões, assim, possibilidades de interpretação, sabe?
Então, mas existe esse assunto, entende? Existe esse assunto do que é o trabalho ali. Então, eu ainda sinto que tenho muito que pensar sobre esse assunto, sobre como o nosso corpo ele é moldado a partir de funções pelo trabalho, assim, né? De que a gente acaba mudando os nossos gestos, as nossas coreografias cotidianas a partir do trabalho, e isso é algo que ainda sinto que tem muito que pesquisar sobre isso. Então, hoje eu sinto que existe um tema, existe um assunto, sabe? Mas ele acontece às vezes não tão literal, mas às vezes mais sutil, mais aberto a outras interpretações também, sabe? E agora que você mencionou que tem um tema que está norteando pelo menos os últimos trabalhos, vamos falar um pouco sobre o trabalho que vai ser exposto no museu. Ele também segue essa temática e como se deu o processo dessa obra em específico? Então, essa obra, ela foi um pouco o início de eu chegar nesse assunto do trabalho. Porque ela é uma esteira, né? E nessa esteira tem uma frase que ela é em inglês, all in or nothing, né? Tudo ou nada. Que é uma frase de um slogan da Adidas, que eu me apropriei essa obra de 2017, se eu não me engano. E em 2017 eu tinha acabado de ler um livro que era A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é esse sociólogo coreano que vive na Alemanha e que é um autor que também acompanha outros trabalhos. Eu sempre trago ele. Mas ele vai falar sobre essa sociedade da positividade, que é uma sociedade onde há uma certa dificuldade de se negar, de recusa mesmo. Então a gente sempre acumula, né? A gente acumula imagem, a gente acumula funções. Então a gente tem muita dificuldade nesse momento, principalmente pela comunicação, pela forma que a gente se comunica, pela internet, né, por imagem, de selecionar, né? Então, e isso de alguma forma também tem a ver com performance, assim, porque quando a gente acumula, né, o nosso corpo também está respondendo, o nosso corpo também está fazendo isso, né? Então, né, esse objeto multifuncional, por exemplo, do home office, tem a ver com isso também, porque é uma situação onde a gente acumula funções, a gente acumula objetos, a gente acumula cada vez mais coisas para fazer no corpo. Isso sobrecarrega o corpo, né? Então, isso vira uma performance nesse sentido do desempenho mesmo, né? Do trabalho, das ações cotidianas mesmo. E essa esteira, ela tem a ver com isso, assim, então ela é bem o início dessa reflexão, sabe? Quando eu estava pensando ainda o que eu vou fazer com isso, que eu vejo que faz muito sentido e que... e daí vem esse desejo da materialidade, né? Que é o que a arte aciona, assim. Que a gente entende, a gente consegue refletir, pensar e tal, mas existe algo de trazer para a matéria, assim, né? Para o real, né? Mesmo. Então, e essa frase, né, que a gente vê, e também eu sonhei, tem essas histórias também. Não sei o quão profundo eu posso ir, mas teve uma vez que eu sonhei que eu estava numa loja da Adidas. E isso me pegou muito, sabe? Porque tem um autor, que é o Jonathan Crary, que ele escreveu um livro que é 24/7, Capitalismo, o Fim do Sono, e Capitalismo Tardio, o Fim do Sono, algo assim. Ele vai falar que a última coisa que o capitalismo poderia sequestrar da gente era o sono. E quando eu sonhei que eu estava numa loja da Adidas, eu pensei, não, já foi, já era, entendeu? Já sequestrou o meu sono, meu sonho, né? Então isso ficou assim na minha cabeça. E eu escolhi essa esteira, assim, no sentido tanto de trazer para um objeto que também está totalmente relacionado com o corpo, né? Que tem a ver com esse corpo em movimento, nesse corpo à velocidade, né? E também no sentido de que a esteira
a frase ela fica rodando, né? E ela vira um slogan, assim, ela vira né, tipo, um próprio meio de comunicação, assim, né? Como se fosse, sei lá, agora me fugiu a palavra, mas como se fosse uma tela, praticamente, assim, né? De propaganda. Então, eu achei interessante juntar as duas coisas, sabe? É claro que, por exemplo, essa ideia do sono é algo tão subjetivo, né? Que não tá ali no trabalho, né? Mas eu pensei, não, eu vou trazer isso, vou trazer esse slogan que apareceu, sabe? Meu sonho e no meu sono. E, enfim, foi um pouco o início dessa reflexão, sabe? Sobre positividade, desempenho, trabalho, performance. Você menciona como foi o início desse interesse. Foi a primeira vez que você trabalhou com objetos eletrônicos, uma esteira, praticamente? Foi a primeira vez. Além, né, de telas, nesse sentido, assim, né? Mas foi a primeira vez e a grande questão é que ela para o funcionamento dessa esteira existe também um tempo de trabalho, porque ela não pode ficar ligada o dia inteiro, por exemplo. Sabe, ela não é uma super esteira, né? É uma esteira caseira, doméstica, né? Então, ela precisa ter um momento de refrigeramento. Assim, ela não pode ficar ligada, ela não pode superaquecer, por exemplo. Então, eu entendi um pouco esse eletrônico, assim, como um corpo que também precisa... Uma matéria, não um corpo, assim, talvez matéria, que também precisa ter um tempo de trabalho ali, porque ela pode superaquecer e queimar, sabe? Então, até hoje ela tem funcionado, assim, como dentro da sua própria lógica do trabalho, assim, né? E falando sobre a sua criação, você tem um local onde você cria um ateliê ou é mesmo na sua casa ou algo do tipo? Então, eu trabalho na minha casa e o meu ateliê é na minha casa, mas as coisas que eu trabalho, elas são muito para fora, sabe? Então elas nunca são para dentro da minha casa. É sempre a minha casa e o meu computador é onde eu crio, né, projetos, escrevo. Imagino, né? Mas ela acontece fora, sempre fora, né? Então, eu tenho um acervo e meu ateliê, né? É o meu computador e meu escritório, assim, né? Bom, então para nossa última pergunta, eu gostaria de saber se você considera a sua arte uma arte feminista e como que ser mulher norteia a sua arte, mesmo que você não faça arte feminista. Sim, eu me considero feminista, desde o momento onde eu comecei a ter mais consciência, né, sobre a história da arte, né, não só dentro da arte, mas como mulher mesmo, né, na sociedade e entendendo essa dinâmica social. Então, eu sim sou feminista. Eu acredito que o meu trabalho ele não necessariamente passa por essa questão, mas existem alguns assuntos que me interessam, assim, por exemplo, eu pesquiso um pouco sobre, quer dizer, muito sobre esse discurso da produtividade e também sobre a recusa do trabalho. Artistas que escrevem manifestos contra o trabalho, né? Como, por exemplo, o Manifesto da Preguiça, que é de um artista croata, Madeleine Stalinovic. E eu percebo que o discurso a favor da preguiça, da não produtividade, vem sempre num olhar masculino. É muito difícil, pelo menos eu ainda não encontrei, mulheres que se posicionam a favor da preguiça. Isso eu acho que é um dado, sabe? Eu acho que é alguma coisa para se pensar, assim, de que a não produtividade, ela... Aqui eu tô pensando junto, assim, né? Pensando, refletindo sobre isso. A não produtividade, ela pode
ela é dada para quem tem a possibilidade de não fazer, ou esse direito, assim, talvez, né? Então, eu acho isso algo interessante de pensar, assim, como uma mulher artista que também está falando sobre trabalho, também entender um lugar, assim, muito um marcador social que meus trabalhos também eles passam, e eu acho que não só o meu, de qualquer artista, né? Existe um marcador social. Então, por exemplo, quando eu estou falando muito sobre o imaginário, esse imaginário do trabalho cognitivo, que vem pela máquina, vem pelo computador, né, vem pelo escritório. Isso é um marcador social, né, que a gente... Existe uma... Eu acho que, por exemplo... Desculpa, me perdi um pouco. Eu digo no sentido de que existem muitos tipos de trabalho, mas existe uma familiaridade com esse. E isso fala muito sobre o meu meio, né? Não só o meu, mas de pessoas brancas, pessoas de classe média que trabalham nesses lugares, né? Que não são necessariamente assim super privilegiadas, mas que existe um marcador social de classe, por exemplo, né? Então, eu entendo que por mais que o meu trabalho não fale sobre feminismo, também é muito importante me colocar nesse espaço como uma mulher que está pensando sobre essas relações sociais, né? E que quando eu proponho uma performance que está falando sobre produtividade, também é um pouco refletir assim, por que as mulheres... Por que não existe tanto trabalho em relação à produtividade feita por mulheres, por exemplo, né? Mas acho que no sentido mais talvez subliminar, assim, né? Que o trabalho carrega junto, assim. Acho que eu defendo essa relação do marcador social, que é indissociável de cada trabalho de arte, assim. Bom, e queria agradecer primeiro a sua presença e perguntar se tem alguma coisa que você queira mencionar sobre o seu trabalho na exposição ou no geral que a gente não tenha perguntado. Em relação à arte feminismo, eu falei muito sobre... Eu falei que há essa dificuldade de encontrar mulheres artistas que pensam a produtividade e a não produtividade, ou o manifesto da preguiça, por exemplo, né? Mas tem muitas artistas, mulheres, que eu me relaciono em termos de referência mesmo, que são artistas que pensam sobre o trabalho também, né? Mas elas não estão a favor da não produção, elas não vêm a favor do discurso da recusa do trabalho, né? Elas vêm no sentido de estamos trabalhando, isso acontece. Então, é o caso da artista Mika Rothenberg, né? Essa artista argentina, porque nos trabalhos dela, que são, em sua maioria, vídeo e instalação também, ela vai falar sobre o trabalho feminino, na maioria, né, pensando a mulher dentro desses lugares de produção em massa, né? E é super interessante, assim. Ela vai falar sobre surrealismo social, que é um termo que eu comecei a pensar a partir do trabalho dela, né? Que essa proximidade muito semelhante da realidade, mas que é subvertida, né, pelo surreal. E isso revela uma condição social, assim, né? Isso revela algo sobre a nossa própria sociedade, que eu acho muito interessante. Então, uma outra artista também que eu tenho pensado muito e que eu conheci recentemente é a Nelly Zurek. Ela é uma artista croata. Ela é uma geração um pouco mais antiga, assim, que eu e que a Mika. E ela tem um trabalho muito interessante numa fábrica de algodão na Croácia, que era muito grande e que fechou e tal. E ela tem uma pesquisa em vídeo dentro dessa fábrica e ela vai atrás de uma funcionária, a princípio, pode ser que tenha sido mais, mas eu conheço uma, e ela vai investigar
essa coreografia de trabalho dessa funcionária ao longo desses anos. Então, ela não tem mais o maquinário, ela não tem mais nada, e essa funcionária, a Ana, ela vai repetir o gesto de trabalho dela, no vazio, assim, né? E isso é bem interessante para pensar, assim, né? O que fica no corpo depois que não existe mais trabalho, né? Existe essa memória, esse afeto no sentido de somos afetados, né, pelo trabalho e por essa coreografia. Isso modifica o nosso corpo, a nossa existência, né? Então, eu acho que nesse assunto me interessa pensar, dialogar com mulheres que estão falando sobre produção, que estão falando sobre trabalho, e entender que existe uma diferença entre o discurso de quem pode produzir e de quem não pode produzir, sabe? Então, a minha percepção é que para as mulheres, e daí a gente, né, não vou me aprofundar tanto assim, mas para as mulheres, não produzir ou a preguiça ou o discurso da recusa do trabalho não é uma possibilidade, sabe? Enquanto que nos discursos de homens artistas isso é possível. Então, esse é um dado que eu constatei, que eu reflito sobre, né? Enquanto eu penso sobre feminismo na minha produção, por exemplo. Ok, muito obrigado. Obrigada.